as deusas que existiam e muda toda a cultura, e aí se estabelece um processo que deve ter sido longo, uma cultura patriarcal, que quando o capital chega, ele reforça, e essa cultura que hoje ainda é muito forte. Então eles tinham muitas ideias sobre isso. Uma, a submissão das crianças e da mulher à autoridade do pai, o marido, que prepara a submissão de cada autoridade do chefe, do Estado, morreu, está acabado. O casal constitui-se livremente com o único fim de buscar o prazer. O prazer está falando de Eros, né? O prazer físico, o prazer espiritual. Portanto, na família, a propriedade privada é abolida. A comuna proclama a liberdade de nascimento, o direito de informação sexual desde a infância, direito ao aborto, etc, etc. E as crianças deixam de ser propriedade de seus pais. Passam a viver em conjunto na sua casa, a escola, e dirigem sua própria vida. Então, aí tem uma retomada de como existiam antigamente aquelas comunidades primitivas e ainda hoje também, como eram as comunidades indígenas. Então, esses, eu diria, são os pontos, os 13 pontos da Comuna de Paris, a gente tentando organizar em bloco. O primeiro sobre o Estado e a questão do poder popular, outro de respeito à educação e família, outro nós vimos de respeito à produção, ao consumo, outro de respeito ao urbanismo, etc, etc. Né? Há uma série de elementos de bibliografia. Tem um que eu vou deixar aqui com o pessoal para passar para vocês. Tem um pequeno trabalho que a gente fez, que se chama o Programa da Comuna de Paris, onde todos eles estão lá, estão colocados, esses 13 pontos. Há alguns livros, como esse aqui, que foi feito, muito aqui, ligado aqui à Unicamp, né? Chama-se A Comuna de Paris, História e Atualidade. É uma série foi de um aniversário da Comuna, acho que 2001, conferência no Fórum Social Mundial. Aqui na Unicamp foi feito também debate, conferência sobre a Comuna, nessa mesma época, se não me engano, 2001, onde há vários textos sobre a Comuna de Paris. Recentemente, na França, eles retomaram essa discussão, um livro chamado Inventar o Desconhecido. Um pensador, o Daniel Benside, que faleceu há pouco tempo, reúne tudo que o Marx e o Engels escreveram sobre a Comuna de Paris e tentando trazer por dias atuais. A introdução dele é exatamente de trazer para os nossos dias. Bom, enfim, do que eu tinha anotado, de trazer uma ideia sobre a Comuna de Paris, acho que é basicamente isso, só insistindo na questão da vigência. O esgotamento civilizatório sob a hegemonia do capital, não só o capitalismo, do capital, e essa crise global que se abriu já há umas 2 décadas, e que hoje nós temos os se revoltando, se rebelando em alguns continentes, né, de 2 anos para cá. O processo é mais antigo, e eu assim, atenção para o que se passa nesses locais em que as comunidades indígenas, essas comunidades primitivas, conseguem sobreviver a todo o extermínio, genocídio causado desde a época chamada conquista, do descobrimento. E é exatamente nesse continente onde vem surgindo possivelmente o que é mais interessante para você repensar de uma forma radical esse processo civilizatório, de buscar valores que dão fundamentação e um sentido à vida no mundo de hoje. A civilização que está sob a hegemonia do capital chega a um ponto de vista tecnológico, militar, mas um ponto de vista ético, que é uma regressão. Então se abre para nós uma bifurcação, digamos assim, de começar a experimentar alternativas não só ao neoliberalismo, nem ao capitalismo, mas do capital. Repensar a partir desse mundo que está engravidado de possibilidades novas que nós chamamos a autogestão comunal. Ou isso, ou, infelizmente, o que se apresenta é a barbárie. É só olhar
o que vem ocorrendo no mundo desde a Guerra do Golfo para cá, né, até para acabar esse problema que houve agora no Rio de Janeiro, né, lá, o vazamento de petróleo lá de uma empresa norte-americana, e a gente que está preocupado, agora, como se diz, tem que pensar o verde e tem que pensar o azul. O Gabeira fez um texto muito interessante nesse sentido, né? E na América Central e Latina, as comunidades vêm se organizando, não é só mais a discussão do salário, das condições de vida e de saúde, mas é de pensar a riqueza natural, enfim, que é necessária para a existência humana. É pensar a água, é pensar as florestas, é pensar o solo, é pensar o ar, que o capital chegou a um estágio em que ele tudo transformou em mercadoria, tudo se tornou mercantilizado. Então, um ponto seria exatamente esse aí. Pegar as ideias do Marx, o primeiro ponto, para pensar além do capital, é fundamental pensar propriedade social comum dos meios de produção e de riqueza. E como combinar isso dentro de um processo de transição com outras formas de propriedade. E avançando essa perspectiva da propriedade social, da propriedade comum. Segundo ponto, para ir além do capital é necessário pensar a socialização de base do poder político. Como refundar o Estado a partir de um profundo processo radical de participação do povo que leve uma constituinte e refunda o Estado, transformar num Estado comuna e ainda a partir daí seguir numa disputa para ter uma relação de força que isso se torne dominante na sociedade. E um terceiro ponto, que o Mariátegui e Colessar falaram para pensar além do capital, reencantar a vida. Como buscar valores que dêem sentido à nossa vida, que não é o sentido do individualismo, do consumismo, da mercantilização ou do militarismo tão forte hoje em dia. Como reencantar a vida. E aí você vai para o campo da cultura, o campo da ética, em que transforma, como era para os negros, para os índios, para as mulheres, para as crianças e para os loucos, que o trabalho seja a alegria de viver. Eu li outro dia um negócio que me impressionou, e aqui eu acabo. Alguém que dizia, é um filósofo, eu não sei, não me lembro mais quem foi, se você não faz o que você gosta, o que você quer, você é obrigado a trabalhar. Então a gente tem que repensar profundamente o que é que significa trabalho, porque aí significa repensar o sentido da vida. Acaba aqui e obrigado pela escuta. Começar com as perguntas lá de Palmas. Então, se alguém tiver alguma questão, se a Lilian puder fazer as inscrições aí, a gente faz um bloco aí eu faço as inscrições aqui e a gente faz um bloco de questões aqui. Pode ser assim? Bom, boa tarde. A pergunta é... Meu nome é Marcos. A pergunta é como no Brasil especificamente, diferente de países com nacionalidade indígena, onde se tem já uma cultura da comunidade, como no Brasil poderíamos avançar no sentido da consciência da sociedade, da consciência da sociedade para atingir esses princípios de um Estado comunal, tendo em vista que se tem um controle, uma dominação de toda a informação que é repassada para a sociedade, poderia dizer até da ditadura da informação. Então, como atingir tal consciência, tal massa crítica diante desse cenário, especificamente no Brasil? Boa tarde, eu sou a Maria da Penha. Cláudio, eu fico um pouco aflita com a nossa responsabilidade dentro da economia solidária. Nós sabemos que hoje ainda a economia solidária no Brasil ela está mais como políticas públicas do que como movimento.
E eu vejo que enquanto formos políticas públicas, nós não vamos poder fazer muitas coisas, porque nós vamos estar sempre atrelados ao governo, né? E uma coisa que me chama muita atenção e que me faz me envolver mais ainda de acreditar na economia solidária como algo muito maior é quando a gente pensa nos movimentos, né? Aqui no Brasil nós temos o movimento dos sem terras, que acredita demais nessa mudança da nova sociedade, né? Então, assim, eu queria perguntar para você como que você vê essa questão dessa mudança. A Comuna de Paris foi algo assim fantástico, mas ela teve uma duração mínima, pequenininha, né? Durou meses, né? O quê? 2, 3 meses? E aí, nós aqui? Nós estamos aqui nessa escola, nessa universidade, estamos estudando gestão pública e economia solidária, somos várias cabeças diferentes, estamos em vários locais dentro do Estado. E aí, o que a gente pode estar fazendo de fato para que sejamos de fato um movimento e que possamos fazer essa mudança acontecer? Essa é um pouco da minha angústia e eu queria estar colocando essa pergunta, quer dizer, para você. Meu nome é Lilian, eu sou professora aqui na UFT, trabalho no Núcleo de Economia Solidária, especificamente no momento com catadores de materiais recicláveis. E nós optamos no Núcleo de Economia Solidária, no NESOL, por trabalharmos uma metodologia de trabalhar com os catadores e não para os catadores, né? E isso tem feito uma diferença nos alunos que se agregam ao núcleo. Por exemplo, os alunos do curso de administração, que é onde eu dou aula, onde o professor Ayrton Cansado, que é meu colega de núcleo, também dá aula, os alunos de administração não se interessam pelo Núcleo de Economia Solidária. Principalmente por essa premissa, do fazer com e não do fazer para. E aí eu venho estudando no doutorado a psicodinâmica do trabalho, né? É criada pelo Christophe Dejour, que é um francês, e a proposta dele de resgatar esse coletivo de trabalho, né? De que o coletivo de trabalhadores possa colocar essa inteligência prática em ação, criar um espaço de discussão, cooperativamente, né? E aí eu lhe pergunto, com os catadores, que é a minha vivência, né? Eu dificilmente consigo reuni-los, porque eles precisam sair para as ruas para catar material e sobreviver. Cada momento que eles ficam comigo, eles deixam de catar e, portanto, deixam de ganhar e deixam de ter a sua sobrevivência. Aí eu fico pensando, tenho essas inquietações, como a Maria da Penha falou, e como outros tantos devem ter, né? Como é que vai ser essa nossa escolha, né, de trabalho, e como que a universidade pode estar trabalhando, que olhar que o senhor dá para isso, né, nesse meu dilema hoje, né, de trabalhar com eles e de superação da heterogestão, que é muito impregnada ainda entre esses trabalhadores dessa associação, que se propõe ser autogestionária, mas ainda vive muitos princípios da heterogestão e subjugados aí ao capital. Eu sou o Carbonar, né, para os demais, e a minha pergunta é no sentido seguinte: como ter uma sociedade nova, né, para essas propostas colocadas, se os nossos pensamentos têm donos? Nós não somos donos das nossas ideias. Essa é a primeira inquietação. Uma outra pergunta, uma outra inquietação, uma nova sociedade necessita de um novo indivíduo. E nós não temos escolas para formar novos indivíduos, né? E precisa que haja vontade própria das pessoas. E elas não têm essa disponibilidade em geral, né? Então, isso eu também queria ver como é que nós vamos solucionar. Eu participo numa escola autogestionária que mais ou menos de 300 a 400 pessoas consultadas, apenas uma ou duas querem fazer parte dos nossos diálogos, né?
Os outros, você diz que tem que pensar, ela está fora, não quer pensar. Então, essa é a dificuldade. Como fazer uma transformação social se os nossos pensamentos não são... Nós não somos donos dos nossos pensamentos, porque até a nossa mente é dominada, tá? Essa a minha inquietação e que solicito do Cláudio aí algum ponto de vista dele. Uma ótima tarde, eu sou Junqueira, Geraldo Junqueira. Falar de economia solidária é uma coisa muito complexa, que várias coisas acontecem ao mesmo tempo. E eu falo que o tripé básico do desenvolvimento é saúde, educação e agricultura. Quando eu falo em saúde, uma saúde preventiva, né? Não deixar acontecer. Quando eu falo em educação, educação é de base, investir na criança, no berço, né? Ali é que ela tem que começar, nas primeiras falas delas, se falar em economia solidária. Quando a gente fala em agricultura, quer queira, quer não, o Brasil é um país agrário, tem mais que obrigação de ser autossuficiente em alimentos básicos, né? Exportar sim, mas exportar o produto acabado, exportar sim, exportar o que nós temos interesse em exportar, e não exportar tudo que é bom e do melhor e nós ficar a ver navios, né? O estado de Tocantins é um estado promissor, é um estado que a ferrovia norte-sul é uma realidade, só que a gente entende que essa realidade é a exportação de minério, riquezas minerais que são levadas embora, vão lá para a China e voltam em forma de carro Kia, né? Exportar os grãos, a riqueza, se a soja é bom lá para a Europa, é bom para nós também, né? Primeiro nós, depois eles. Mas muito obrigado pelas suas palavras e por essa oportunidade de estar aqui presente com todos nós reunidos. Muito obrigado e uma boa tarde. Eu não vou começar na mesma ordem. Pela companheira que falou da reciclagem. Nós trabalhamos nas Senais. Minha função nas Senais era diretor de educação, digamos assim. Como pensar uma política de educação ou formação para a economia solidária no Brasil. Era essa a função, articulado com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Fizemos algumas oficinas recolhendo no Brasil o que o movimento social e as ONGs, universidades tinham de formação em economia solidária. A economia solidária é um movimento que já tem um certo lastro, né? E já se fazia trabalho de educação ou de formação. Então nós fizemos isso, recolhemos essas ideias e jogamos isso no instrumento que se chama Centro de Formação em Economia Solidária. Era pensado construir um no Brasil, mas andamos discutindo com outras experiências e pensamos que era melhor descentralizar. Então se criaram, em cada região, são 5, né? Cada região tem um centro de formação de economia solidária e um nacional. Que fica lá em Brasília. Bom, durante 2009 e 2010 eu acompanhei, os centros ainda não estavam existindo com atividades, um ou outro, mas nós começamos a fazer a formação dos educadores. Então, em Brasília tivemos vários encontros de duração de uma semana e eu comecei a levar a ideia da pedagogia da autogestão e da autogestão da pedagogia. Quer dizer, bom, se a autogestão e a economia solidária, que tem por princípio a autogestão, no processo de trabalho, a formação, a educação que se dá no campo do trabalho assalariado, onde impera a heterogestão, domínio do capital, hegemonia do capital, se dá de uma forma, né? Agora, se a experimentação no campo da economia solidária ligado com a autogestão, então nós temos que pensar que nós estamos chamando a pedagogia da autogestão. Tinham feito um ensaio que se chama uma mutação cultural. Mais ou menos a dificuldade dessa passagem de ser trabalhador numa empresa do capital e assumir uma empresa que você passa a ser o proprietário dos meios de produção, né? Basicamente isso, as cooperativas, as associações, a reciclagem, tudo que
em princípio, são homens e mulheres que eles não têm patrão, ou não deveriam ter, mas o princípio é esse, dentro de um processo, eles dominam e têm um controle do processo de produção. Do mesmo jeito que nós lutamos muito nas oposições sindicais e na CUT, que os trabalhadores se organizam nos locais de trabalho, que é uma forma de começar a exercer o controle do processo de produção. Há um dia, num salto quântico na sociedade, como diz o Chico de Oliveira, nesse salto quântico você tem uma experimentação e tem um acúmulo de pessoas que têm um controle do processo de trabalho para assumir o controle e a posse dos meios de produção. Isso não é de uma hora para outra. Né? Então, essa toda a experiência do movimento sindical, com a diferença. No movimento sindical, e especificamente, eu trabalhei muito com a CUT também, na construção da rede, da Política Nacional de Formação da CUT, e nós não podíamos fazer formação no local de trabalho. Anunciando que uma comissão de fábrica com muita força, tinha em São Paulo, na Volkswagen, que os trabalhadores tinham um tempo, como tinha na Europa, a gente ia e entrava na fábrica e tinha uma sala que era dos trabalhadores. Eles tinham uma hora e a gente sentava ali e fazia formação com eles. Mas isso era uma exceção, e algo que não existe, me parece mais hoje, como algo que tem uma presença muito grande nas grandes empresas, né, ou nas outras empresas. Então, a formação qual era? Era trazer os trabalhadores das empresas, do campo, banco, e nós fundamos o Instituto Cajamar, com a ideia, desde o momento em que, em 84, a campanha das diretas, os trabalhadores começaram a participar da vida política de uma forma mais aberta, e se viu a necessidade, a classe trabalhadora precisa construir um projeto contra-hegemônico no Brasil, um projeto de nação. E não vai ser nas universidades nem nas escolas oficiais. Vamos criar a Universidade dos Trabalhadores. Surgiu aqui pertinho, né? Instituto Cajamar, que é aqui perto de Cajamar, quem passa por lá conhece. Bom, nós trabalhamos muito tempo ali, toda uma geração, como hoje Gilberto Carvalho era um dos diretores, hoje é ministro da Casa Civil, né? Que vinha de uma oposição metalúrgica em Curitiba, enfim, foi a origem do pessoal que chegou ao governo federal, de uma grande parte, né? E lá as pessoas iam. Então nós tínhamos cerca de três turmas de 40, 120 pessoas por semana em Cajamar, que vinha do Brasil inteiro para o trabalho de formação, mas no seu local de trabalho não. Então, a ideia que a gente tem aqui, a economia solidária, a autogestão, as experiências dos trabalhadores, a pedagogia da autogestão é de que no local de trabalho eles desenvolvam o processo educativo. Como eles detêm o meio de produção, eles podem parar a máquina na hora que eles querem. Né? Aí entra uma discussão de valores. Como a companheira falou, bom, mas se eu paro, eu não estou produzindo mercadoria para o mercado, porque o mercado está exigindo. Essa é talvez a maior dificuldade que se encontra. Mas não é a maior. A maior é uma falta de uma cultura democrática dentro desse processo de trabalho. Porque na economia solidária você produz outros valores que não é simplesmente mercadoria. Então aí há um problema de como é que você pensa isso, como é que você trabalha para desenvolver essa consciência. E quem está ali dentro diz, olha, o trabalho aqui, a solidariedade, os valores que são criados, a comunidade, isso me gratifica muito mais e dá muito mais alegria do que estar dentro da empresa, batendo ponto, salário, etc, etc. Né? Então, essa questão é complexa, mas é por aí que nós avançamos com a ideia da pedagogia da autogestão e da autogestão da pedagogia. Então, nós não podemos fazer formação, e nós insistimos muito nos cursos em Brasília, dos educadores da economia solidária, de chegar e ficar como eu estou aqui, fazendo uma palestra. Alguém tem um conhecimento e dá um tempo. Então, era um aperreio. Porque chegar eu e uma companheira da educação popular, trabalhou com Paulo Freire, da Capina, do Rio, a Aida Bezerra, fizemos uma dupla e fomos trabalhar. Autogestão na pedagogia. O que é como fazer? Nós temos uma semana entre nós. Né? Então vamos nos dividir, vamos assumir coletivamente o processo educativo aqui. Então, aí criar uma comissão para cuidar do tempo. A gente mudava, inclusive, a linguagem, porque a linguagem tem que ser mudada. Né? A linguagem eurocêntrica, a do tempo, o relógio, a gente dá um outro nome. A coisa das mediações, por exemplo.
outro vai pensar a festa, outro vai pensar a limpeza, pensar isso, outro vai pensar a memória de estar filmando com celular, outro vai pensar como sistematiza, como mais eram as comissões, tal qual a Comuna de Paris. Vamos dividir o nosso espaço em grupos coletivos para nós pensar, e vamos nos entender entre nós. E não ter que trabalhar até 2 da manhã, porque esse era outro problema. Que a gente fazia um programa imenso, porque nós somos assim, começamos a discutir, e que hora os grupos, então, como equacionar isso? Mas essa é a autogestão na pedagogia, a pedagogia ser repensada do ponto de vista da participação coletiva de todos aqueles que estão no processo educativo. Esse é um lado, e foi muito difícil porque o pessoal gosta mesmo de alguém que chega e faz uma palestra, porque aí é uma concepção de ser humano e de conhecimento que tá em discussão. A mesma coisa quando a gente diz, bom, mas no local de trabalho. Então a nossa ideia é exatamente isso, não vamos trazer o pessoal para cá. Vamos até o pessoal, mas também não é só ir até o pessoal. E se você vai com a concepção que você sabe, o pessoal sabe muito pouco, mas a partir do princípio de que o conhecimento nasce da prática social. E todo ser humano exerce uma prática social. Então tem um saber que é construído com aquelas pessoas que estão na reciclagem, que tem trajetória de vida, que tem experiência, tem um saber que o Yves Schwartz chama, que deve juntar a companheira que falou com o outro, o Dejoux. Yves Schwartz e Dejoux, porque eles trabalham coisas que estão dentro do mesmo campo pedagógico de construção do conhecimento. E quando ele diz, toda pessoa que está num processo de trabalho é subversiva, porque você tem uma regra que diz que tem que trabalhar assim, 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 e ninguém obedece. Você faz de um jeitinho, faz do outro, todo mundo é assim. E ainda bem, ainda tem sempre uma resistência, né? Tem sempre uma resistência. Porque a vida existe isso, ela não pode ser normatizada. E viver é produzir conhecimento, é experiência que produz conhecimento. E eles falam que aí é um conhecimento encarnado na experiência dessas pessoas. Encarnado porque está ali, ele é subversivo, ele está oculto. A função nossa, das ITCPs, dos educadores, quando vão para o debate, acho que é levar uma concepção. Eu tenho um conhecimento construído, eu tenho um outro espaço onde eu posso torná-lo, digamos, científico, né? Sistematizá-lo, ele está mais esquematizado, eu levo esse conhecimento para trocar esse conhecimento e construir um novo conhecimento com aquelas pessoas que estão dentro de um processo de trabalho, que têm uma experiência de vida fabulosa. Onde eu conheço isso ocorre mais no Brasil, é na agricultura familiar e na reciclagem. É que eles têm um controle maior sobre o processo de trabalho. E meter o dedo na linha de montagem, digamos assim, parar e dizer, vamos tirar 40 minutos por semana, ou sei lá, 2 vezes por semana para discutir os nossos problemas, né? E faz a linha Paulo Freire, uma roda de conversa, não é preciso fazer uma roda de conversa, as pessoas sentam e começam a falar dos seus problemas. Bom, vamos escolher um aqui, ó. Nós temos um problema sério com comercialização. Bom, vamos ver como vamos atacar esse ponto. A partir da nossa experiência, da nossa necessidade. Bom, tem alguém na ITCP, na universidade, etc., que conhece muito, bom, por que não chamar essa pessoa que vem e faz uma colocação de como é que é a comercialização? Mas essa que a gente chama a pedagogia da autogestão, que cada escola, ou melhor, que cada local de trabalho se transforme numa escola de trabalho, que cada trabalhador da economia solidária se transforme num educador, quer dizer, um militante de outro tipo. E ali, claro, você dentro formar um coletivo de educadores que vai estar pensando como planejar o processo educativo ali dentro, que faça rotatividade, etc. Eu acho que é um desafio enorme. Agora é preciso experimentar, é preciso ter radicalidade. Assim como tem que ir além do capital, tem que ir além da pedagogia formal, né? E aí eu chamo isso da greve pedagógica, a parada pedagógica. A gente viu muito isso, a agricultura familiar, dá um problema, então dá uma parada no engenho, lá no campo onde está trabalhando, reúne 40, vamos discutir e vamos ver como encaminhar o nosso processo. Os CEFEs surgiram muito para tentar pensar uma rede nacional de educadores, e ter pessoas de diversos setores, instituições que possam formar uma rede de educadores em economia solidária, se apropriar
das questões que dizem respeito à economia solidária, desenvolver mais que nos locais de trabalho, as cooperativas, assentamentos, associações, sejam as próprias pessoas